Olá pessoal, mais um BBN Kids com vocês. Bom dia Zé! Sumido, voltou! Isso aí! Eu estava sumido porque estava com muitas atividades escolares para fazer e a Nina estava mandando muito bem, tia. Saudades de vocês. Também estávamos com saudade. Sabe, Zé, vou te contar uma coisa. Diga. Nós estamos numa série sobre família. Muito lindo. Legal, hein? Vamos assistir? Sim. Então como é que fala pro pessoal? Olha só, quanto tempo! Fiquem conectados! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um IBBN Kids para mais uma história. Hoje nós vamos contar uma história que fala sobre dar valor. Você sabe dar valor nas coisas que são importantes? Tem muitas coisas que são importantes e nós temos que dar valor a elas. E a história de hoje vai falar sobre isso. Eu vou começar falando de duas pessoas que não são as principais da nossa história, mas nós precisamos aprender um pouquinho sobre elas para entender depois. A primeira pessoa que eu vou falar hoje é sobre Abraão. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Ele andava com Deus, ele aprendeu a confiar em Deus e Deus fez uma promessa para ele. Deus falou que Abraão seria o pai de uma grande nação. Falou que Abraão, os filhos de Abraão e os filhos dos filhos de Abraão e os filhos dos filhos dos filhos de Abraão e assim vai, eles formariam um povo tão numeroso, mas muita gente, tanta gente, que seria muito difícil contar. Era como se tentasse contar as estrelas do céu, de tanta gente que haveria. Mas Abraão não tinha filhos, mas Deus tinha prometido. E aí um dia, quando Abraão até já estava bem velhinho, Deus cumpriu a promessa e deu a Abraão um filho chamado Isaque. E Abraão creu, e ele também é chamado o pai da fé, porque crer em Deus é muito importante. E Abraão aprendeu a dar valor ao crer em Deus. E ele teve então Isaque. O Isaque foi crescendo e ele aprendeu com o seu pai, o Abraão, a amar a Deus, a crer em Deus e a confiar em Deus e obedecer a Deus sempre. Tinha que fazer isso. Essa é a lição. Isaque era o filho mais velho de Abraão. Era o filho que Deus tinha dado a Abraão. Era chamado filho da promessa, porque Deus prometeu e Deus cumpriu. Então, como ele era o filho mais velho, o filho da promessa, a gente olha na Bíblia e vê algumas vezes as pessoas falando assim: olha, eu estou falando, eu creio no Deus de Abraão e de Isaque, porque Isaque era o filho mais velho. E o filho mais velho era tão importante ser o filho mais velho lá naquela região, naquela época, que o filho mais velho levava a história da família para frente. E Isaque então já estava levando a história de Abraão, que mais tarde seria uma grande nação. E Isaque cresceu e conheceu uma moça chamada Rebeca. Ele se apaixonou por Rebeca e se casou com ela. Então, ele já estava esperando o primeiro filho que viria, que levaria, como ele também estava levando, o nome da família para frente. Quem será que seria o filho primogênito, o primeiro filho, o filho mais velho de Isaque? Esta é a história de hoje. É sobre os filhos de Isaque e sobre dar valor a coisas que são importantes. Então, Rebeca ficou grávida e então ela teria o filho. Mas teve uma coisa muito interessante que aconteceu. Quando Rebeca ficou grávida, ela percebeu que a barriga dela mexia muito
Então ela foi conversar com Deus, falou, por que está tanta luta assim na minha barriga? O que é isso? E Deus falou para ela, você terá 2 filhos, tem 2 bebês na sua barriga. E saiba que o mais velho, ou o maior, servirá o menor. E assim será. E Rebeca ficou pensando naquilo. Então, como tinha 2 filhos, seriam gêmeos. Vocês já viram gêmeos? Olha aqui, um tipo de gêmeos. Não são uma gracinha? Quando eles são pequenininhos, são assim. Gente, a primeira imagem que a gente tem de gêmeos é isso. Assim, tão parecidinhos. Depois crescem e ficam assim. A gente fica confuso até de saber quem é quem, não é mesmo? Mas será que isso aconteceu com os filhos de Rebeca e de Isaac? Então foi que no dia do nascimento nasceu o primeiro A Bíblia fala que era ruivo. Conhece um ruivo? Olha lá, um ruivinho. E aí nasceu esse ruivinho chamado Esaú. Esaú era o primeiro filho. E depois, a Bíblia conta que depois que nasceu, quando o primeiro nasceu, a mãozinha do outro já estava segurando no pezinho do que estava nascendo. E o segundo foi Jacó. Vamos ver o próximo ruivinho? Tcharam! Não é ruivinho. Não eram gêmeos idênticos, nem se pareciam um com o outro. A Bíblia fala que Esaú era até peludinho, tinha pelo pelo corpo e o cabelo ruivinho. E o próximo filho era Jacó. Jacó não tinha pelos pelo corpo, era lisinho e não era ruivo. E assim foi que o tempo foi passando. Então agora nós sabemos que o primeiro filho leva o nome da família, não é mesmo? Então será que vai ser assim? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de... Isso mesmo, o Deus de Esaú. Será? Vamos ver se Esaú ficou sendo mesmo o primeiro filho, ou o filho que levaria o nome da família. Eles cresceram e ficaram assim, do jeito que mostra esse desenho. Um era completamente diferente do outro, não só pela aparência, mas o próprio jeitão de ser também. Esaú era um caçador, gostava de aventuras, se enfiava pelas matas, pelas montanhas, sei lá onde ele se enfiava e caçava. Trazia caças para o seu pai e lá eles cozinhavam a caça. O Isaac amava as caças de Esaú. E o Isaac, a Bíblia fala, que preferia, que gostava mais do Esaú. E Rebeca gostava do Jacó, que tinha outro tipo de vida. Ele gostava mais de ficar em casa, de cuidar das coisas da casa, de cuidar dos animais, de cuidar da plantação, sei lá, tudo que se referia à casa. Ficava em casa. Enquanto Esaú era um caçador, Jacó era um caseiro, vivia em casa. E tinha essa história de ser o primeiro filho. E é isso que eu queria falar para vocês, que é muito importante, porque eles ouviam quando conversavam à mesa, em família, as mesmas coisas que Isaac, quando era criança, ouvia. Olha, a nossa família, Deus prometeu que será uma grande nação. E essa família vai ter muita gente. E a nossa família vai abençoar todas as famílias da terra. Será muito legal. E Esaú era o primeiro filho. E Esaú é que levaria o nome da família para sempre. Mas aconteceu, a Bíblia nos conta, que um dia Esaú saiu para caçar e ficou o dia inteiro fora tentando caçar e caçou e não caçou nada. E lá estava o Jacó cuidando das coisas de casa, pode ser assim, fazendo uma comida muito gostosa, porque ele também era um cozinheiro, mestre cuca, serviços de casa. E ele estava cozinhando um guisado, ele estava fazendo um ensopado, uma comida muito deliciosa. E, enquanto ele estava fazendo isso, chegou da caça, sem ter caçado nada, o
Esaú. E quando Esaú encontrou com Jacó, olha lá os dois, com aquela comidinha, com aquele cheirinho, com aquela fome enorme, com aquele dia sem caçar nada, então ele falou: ô Jacó, me dá aí um pouco dessa comida, essa comida está cheirando tão bom, essa comida parece deliciosa, eu estou morrendo de fome. E o Jacó tinha uma vontade muito grande de ser o primeiro filho. Ele nasceu depois, então ele fez um acordo com Esaú. Ele fez uma proposta. Olha, Esaú, você está com fome, não está? Sim, eu estou com muita fome. Pois é, e eu estou com vontade de uma outra coisa, ô Esaú. Eu tenho vontade de ser o primeiro filho. Eu quero ser o primogênito. Eu que quero ter esse direito de ser o primogênito. Mas Jacó, você não nasceu primeiro. Quem nasceu primeiro fui eu. Pois é, mas então, se você fizer o favor de me deixar ser o primeiro filho, de dar para mim o seu direito de ser o primeiro filho, então eu te dou toda essa comida, você pode ficar à vontade, encher a sua barriga e se deliciar. O que você acha da proposta? E o Esaú, naquele momento de fome, pensou só naquele momento e disse assim: ora, de que me adianta eu ser o primeiro filho, se eu estou morrendo de fome? Tudo bem, vá, me dá comida, fique sendo você o primeiro filho, Jacó. E Jacó não se deu por satisfeito, falou: não, eu quero que você prometa. Eu não sei como que foi aquilo, mas ele fez um juramento, não sei com quais palavras, mas ele jurou, prometeu, que agora ele abria mão, deixava de ser o primeiro filho e deixava que Jacó fosse o primeiro filho. Então, Jacó foi embora e deixou Esaú ali, comendo a comidinha deliciosa, e Jacó saiu feliz da vida, porque agora ele seria considerado o primeiro filho. Lembra que na Bíblia fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus era para falar, e o Deus de Esaú. Mas não. Quando nós lemos a Bíblia e nós vamos ver a história desse povo, nós sabemos que na Bíblia está escrito assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de promessa, o Deus que cuida do seu povo, o Deus que faz o povo crescer. Jacó então levou o nome da família para sempre. O resto da história diz que deu uma maior briga por causa disso, porque Esaú, depois que estava com a barriga cheia, se arrependeu de ter feito aquilo e queria de volta o direito de ser o primeiro filho. Mas Jacó falou: não, você não deu valor para isso. Eu não vou mais abrir mão, eu não vou trocar o meu direito de ser o primeiro filho, o direito que você me deu, por nada. E deu uma briga. Jacó teve até que fugir, mas o fato é que o Esaú não deu valor. E nós? Será que nós damos valor a todas as coisas? Será que nós damos o valor por sermos filhos de Deus? Sabe de uma coisa? Lá em João, nós estávamos lendo Gênesis 25, onde tem essa história. Lá em João, conta a Bíblia que Jesus é o Filho de Deus e ele veio ao mundo para mostrar o amor de Deus. E a Bíblia fala lá em João assim, que Jesus deu para todas as pessoas que creem nele o poder de serem feitos filhos de Deus. Crer nele. Lembra que Abraão era o pai da fé? Ele creu e então ele era amigo de Deus? Agora nós temos a mesma coisa. Será que nós vamos dar valor a isso? Se alguém um dia quiser falar para você: ora, pare de acreditar em Deus, pare de crer em Jesus, vamos viver a nossa vida, deixe isso para lá, vamos aproveitar. Não faça como Esaú, que não deu valor a coisa importante. Faça como Jacó, queira essas coisas que são importantes. Nunca deixe de andar com Jesus, porque isso é a coisa mais importante. E Jesus disse mais uma coisa: um dia eu voltarei e eu vou levar vocês para morar comigo, porque vocês creem em mim. Isso para as pessoas que creem em Jesus. Então agora, saiba sempre disso.
crer em Jesus é a coisa mais importante que nós temos nessa vida. E nós não podemos deixar isso por nada, porque a nossa vida eterna depende disso, de crermos em Jesus. Valor ao que tem valor. Até a próxima, pessoal. Tchau. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje, tia Fê e tia Du viemos cantar uma música super legal pra vocês e vai precisar de muita coreografia. Então levante do sofá e ajude a gente. Em todo momento, andando na presença do Senhor. Em todo momento, andando na presença do Senhor. Ao sentar ou levantar, ao dormir ou despertar. Ao sentar ou levantar, ao dormir ou despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Em todo momento, andando na presença do Senhor. Em todo momento, andando na presença do Senhor. Ao sentar ou levantar, ao dormir ou despertar. Ao sentar ou levantar, ao dormir ou despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Tchau. Zé, olha só, você viu a nossa história de hoje? Sim, tia, sim. Às vezes as famílias têm dificuldades, né? Têm problemas, vivem situações difíceis, até se desentendem, né? É verdade, tia. Mas olha só, apesar das dificuldades e tudo que acontece de ruim às vezes, mas isso não impede que Deus esteja no controle, porque a família é um projeto de Deus. Isso mesmo, Zé. Vamos orar? Sim. Então fecha os olhinhos aí, Zé. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por essa história. Agradecemos ao Senhor porque podemos sempre aprender de Ti. Nos ajuda, Senhor, em todas as situações da nossa vida. Nos ajuda a vivermos em família, a honrarmos os nossos pais, a termos filhos segundo o Seu coração. Senhor, que possamos ser famílias dedicadas ao Senhor, que possamos fazer a Tua vontade e que as nossas famílias sejam abençoadas e andem no caminho do Senhor. Cuida de cada membro da família, cuida de cada parte, cada emoção, cada sentimento e cada situação vivida. Nos ensina a vivermos o melhor em Ti e a aprendermos no Senhor, a agirmos segundo a Sua vontade. Cuida de cada um de nós, nos enche de fé, de amor e que possamos, Senhor, fazer sempre aquilo que o Senhor deseja e caminharmos pertinho de Ti. Cuida de cada uma das pessoas que estão nos assistindo, nos abençoa durante a próxima semana e nos ajuda a vivermos em harmonia com as nossas famílias. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Zé. Amém, tia. Zé, dá o recado pra turma. Eu sei, ó, curtam as atividades, façam elas e muita coisa boa vem por aí. Deus abençoe e ótima semana. Isso mesmo, Zé. Ó, acessem o link, hein? Isso aí. Ótima semana pra todos. Fiquem com Deus.